Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com Marcos Staffen, CFO do Banrisul. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. Fundado em 1928, o Banrisul está entre os 20 maiores bancos em operação de créditos, depósitos totais, patrimônio líquido, lucro líquido, entre outros indicadores. O banco nasceu com a missão de ser o agente financeiro do Estado para promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul e está presente em mais de 1.200 pontos no Brasil e no exterior. O banco oferece produtos e serviços financeiros como operações de crédito pessoal, incluindo crédito direto ao consumidor e consignado em folha de pagamento e crédito imobiliário. Também oferece financiamento de longo prazo com recursos próprios e com recursos obtidos de instituições governamentais. Os serviços incluem linha de crédito para agricultura e pecuária e linhas de crédito empresarial. O banco também oferece administração de recursos de terceiros. Em 1990, a companhia passou a ser um banco múltiplo, com carteira comercial, crédito imobiliário, financiamento e investimento. Em 1997, absorveu a estrutura, clientes e parte dos ativos da Caixa Econômica Estadual. Em 2015, foi constituída a Holding Banrisul Icatu Participações S.A., que compõe o grupo Banrisul. O Banrisul está listado na B3 com ações ordinárias e preferenciais do tipo A e B. E você quer saber mais sobre o Banrisul? Participe então, mande a sua pergunta agora pelo nosso chat para a gente conversar com o Marcos Staffen, CFO da companhia. Deixa eu ver, cadê ele, que ele já está conectado para conversar com a gente um pouquinho. Olha só, ele aí. Oi, Marcos, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no BMC Business. Tudo bom, Ana? Uma boa tarde, boa noite a todos. Em nome do Banrisul, quero agradecer esse convite e a oportunidade de poder conversar com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Pode ficar à vontade aqui, né, para conversar um pouquinho mais com a gente. Queria começar então a nossa conversa, né, falando em relação aos lucros, né, a margem de lucro em relação ao ano passado, já que o Banrisul alcançou um lucro líquido de 30% maior, né, do que a gente viu em 2020. Queria que você falasse, então, quais são os outros indicadores dos resultados do quarto trimestre que você gostaria de destacar, né, para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, e quais foram também os fatores que acabaram contribuindo para esse resultado. Perfeito. Eu acho que é importante, quando a gente observa o ano de 2021, fazer uma quebra e uma divisão entre dois momentos que foram bem distintos ao longo do ano. O primeiro semestre e o segundo semestre. O primeiro semestre marcado pela segunda ou terceira onda, como queiram chamar, da Covid, onde tivemos restrições na circulação de pessoas, na própria funcionamento das agências e um desempenho aquém do que estávamos projetando. Inclusive, o nosso próprio guide, as nossas projeções a mercados foram revistas. Acho que um dado que é interessante, a nossa carteira de crédito no primeiro semestre, em termos anuais, ela cai 5%, cerca de 5%. Gente, quando olha o segundo semestre, o comportamento totalmente distinto e muito em linha do que imaginávamos. Com o avanço da vacinação e a melhora nas condições, quase que uma normalidade, digamos assim, o ritmo de crescimento de negócios do banco acelera. Nós, naturalmente, com uma confiança maior, redirecionamos os nossos esforços comerciais e essa mesma carteira de crédito que no primeiro semestre cai 5%, no segundo cresce 25%. Né? Então, esse é o maior e o principal driver de crescimento para o nosso resultado.
E o mais importante é que ela acontece distribuído ao longo de diversos produtos, tanto na pessoa física, principalmente o crédito consignado e o crédito imobiliário, quanto na pessoa jurídica com o crédito rural e as linhas para capital de giros com a garantia do fundo garantidor. Eu acho que para entender o ano é importante fazer essa quebra e entender o primeiro e o segundo semestre. Perfeito. E de que forma o Banrisul conseguiu expandir a carteira de crédito no ano passado? Queria que você explicasse um pouquinho isso. E qual foi o impacto, né, desse resultado no banco? Perfeito. Como eu comentei, essa expansão ela ocorre nos diversos produtos, né? A gente segue a nossa estratégia de crescimento da carteira do consignado. Ela ocorre tanto na nossa rede de agências quanto na nossa rede de correspondentes que atuam no Rio Grande do Sul e fora dele. Então tem uma carteira, uma expansão que chega só no quarto trimestre, a carteira de pessoa física cresce quase 2 bilhões de reais. É um crescimento bem representativo. O agronegócio também segue respondendo muito bem. É uma carteira que, em termos anualizados do semestre, ela dobra, né? Então, é importante colocar. O estado do Rio Grande do Sul tem uma vocação para o agro, e isso vem muito alinhado com a nossa estratégia. Além disso, acho que o banco soube utilizar muito bem as linhas com fundo garantidor para prover outras alternativas de crédito para os clientes. Isso teve efeito em resultado para 2021 e deve também seguir ocorrendo ao longo de 2022. Inclusive, divulgamos as nossas projeções para mercado, agora essa semana na divulgação de resultado, e nela estamos com a carteira, projeções de carteira, crescimento acima de 20%, que é acima do mercado financeiro, mas que a gente acredita ser factível, dado a retomada que ocorreu no segundo semestre. E como é que o Banrisul conseguiu diminuir o fluxo de provisão para perdas de crédito no ano passado? E isso também tem impacto no resultado? Sem dúvida, sem dúvida. Claro que 2020 acabou sendo um ano atípico, a base de comparação se eleva, porque foi um ano de total incerteza, uma pandemia que em nenhum modelo estava previsto, mas é importante quando a gente olha essa carteira que está crescendo nessa velocidade ao longo do segundo trimestre, que ela cresce no que a gente chama de ativos de baixíssimo risco. Um corte que é interessante e fica muito claro quando se observa essa nova safra, é que cerca de 89% das nossas operações no final do ano passado estavam classificados como o melhor risco, duplo A, C na classificação do Banco Central, e isso no final do ano. Quando a gente olha o fechamento de 2021, esse número ele vai para 92%. Ou seja, a gente vem crescendo a carteira e vem crescendo a carteira em operações de maior qualidade. Isso acho que explica por si só a menor constituição de provisão, que por óbvio tem influência no resultado do banco. E como foi o resultado em geral das empresas controladas ou que são coligadas com o Banrisul? Hoje a gente tem uma gama de empresas que vão desde o setor de cartões, adquirências, a corretora de valores, consórcio, e outras empresas que são coligadas, né, como a própria originadora de crédito consignado. Mas eu destaco as três maiores, que é a empresa de cartões, que ela cresce o resultado cerca de 15% para quase 300 milhões de reais, a Banrisul Cartões, ou Vero, como a gente chama, que é a marca, com cerca de quase 40 bilhões de transações ao longo do ano de 2021. Tem uma recuperação forte depois de um ano de uma maior oscilação que foi 2020. Né? A nossa empresa de seguridades, ela fecha com lucro líquido de pouco mais de 110 milhões, 114, 115, e no primeiro ano dela já consolidada, que acho que é importante, a gente fez essa opção para demonstrar para o mercado a força dessa empresa. E por fim, a empresa de consórcios, que atende cerca de 75 mil clientes e teve um lucro líquido um pouco superior a 50 milhões de reais, também com um bom desempenho e um crescimento acima de 20% ano contra ano.
E o desempenho do banco no segundo semestre do ano se destacou, né, bastante em relação ao do início do ano. O que explicou essa diferença entre esses resultados, na sua opinião? Eu diria que, sem dúvida, os 2 semestres distintos com relação à pandemia. O Banrisul é um banco de muito relacionamento, de uma maior proximidade com seu cliente. Então, por mais que tenhamos canais digitais cada vez mais fortes e crescendo em ritmos muito fortes, o contato com o cliente, principalmente nos menores municípios, tem uma influência grande ainda. Então, o primeiro com o segundo semestre, sem dúvidas, a pandemia, a Covid, a restrição de circulação e movimentação das pessoas impacta, e aí um segundo semestre muito mais próximo da realidade, com um apetite muito maior para negócios, marcou essa diferença de os 2 anos, os 2 semestres de 2021. E analisando o portfólio de serviços do Banrisul, qual deles tem tido maior participação na receita do banco e quais também têm maior potencial de crescimento? Acho que quando comentei sobre as empresas subsidiárias, o maior resultado é a da Banrisul Cartões, a nossa empresa de adquirência, e por consequência a maior representatividade, cerca de pouco mais de 30% vem dessa empresa, assim como as tarifas de conta corrente também responde por percentual muito parecido. Olhando para frente, eu enxergo a nossa empresa de seguros com um potencial muito grande. É um negócio que ainda tem uma participação menor quando a gente olha os IPPs dos produtos, e a gente acredita muito na nossa força de venda e na nossa força de distribuição. Hoje responde por pouco mais de 15% e com potencial de crescimento sobre o todo. E qual é, na sua visão, a estratégia do banco para a expansão dos canais de atendimento e também qual a importância atual do aplicativo e também do home bank nas operações da empresa? Ótimo. A gente vem com uma métrica em expansão que durante a pandemia teve um crescimento muito forte, que foram as transações em canais digitais. Elas saem vamos chamar assim, no pré-pandemia, de cerca de 50%, e fecharam o ano representando 80% do total de transações do Banrisul, que é muito em linha com os principais bancos de varejo. Acho que essa tendência fica, e o nosso desafio é expandir cada vez mais as facilidades e funcionalidades para o cliente poder fazer transações, poder fazer negócios via aplicativo. Então, esse é o nosso foco quando olha para o digital. Com relação a pontos de atendimento, eu diria que cada vez mais a gente quer adaptar o Banrisul para a necessidade dos nossos clientes. Nós, ao longo do ano de 2021, inauguramos o que chamamos de Espaço Agro, que é para atender especificamente nos principais municípios o produtor rural, e a ideia é, além de ampliar esses espaços, esse espaço de atendimento diferenciado para o produtor rural, poder também trabalhar com outros tipos de público. Por exemplo, a gente já tem o espaço alta renda e a ideia é ainda mais deixar ele mais amigável para os negócios e para melhor atender o nosso cliente. Perfeito. E o Banrisul também é uma das principais instituições financeiras que apoiam o agronegócio, né, como você também estava falando agora há pouco. Qual é a avaliação da carteira de crédito rural do Banrisul? E esse é um dos produtos mais expostos de vocês por estar ligado aí aos resultados do agronegócio? Ele é um produto que vem ganhando força e representatividade da carteira do banco. Se a gente pegar pelo tamanho dele sobre o total de negócios, ele ainda não é o principal produto. Hoje, números aproximados, em torno de 5 bilhões a carteira de crédito rural, frente a uma carteira de 41 bilhões de crédito do banco. Então, ele ainda tem outros produtos, como o próprio consignado, que responde por
por uma parcela, uma fatia de acima de 16 bilhões. Então, acaba sendo muito mais representativo. Mas esse é um setor que o Banrisul tem um olhar muito focado. Olhando, acho que um dado sobre o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, principal área geográfica de atuação do banco, cerca de 40% do PIB do Rio Grande do Sul está ligado ao agronegócio, direta ou indiretamente. Então não tem como o Banrisul ficar de fora, e a ideia é cada vez mais fortalecer e se aproximar desse produtor rural, desse cliente. O aumento de juros que vem acontecendo na economia pode, aí não só no Banrisul, como nos demais bancos, travar um pouco do crescimento dessa carteira, mas a gente acredita muito ainda para o ano de 2022 e para os próximos anos. Uhum. E a arrecadação de prêmios de seguros cresceu 31,5% em relação ao volume apresentado em 2020. E o que contribuiu também para essa alta e qual é a projeção de vocês para esse ano de 2022? Quando comentava nas perguntas anteriores sobre o produto que eu acreditava, eu reforço essa questão dos seguros. Acho que ele tem um crescimento bem robusto, muito relacionado em 2021 à expansão da carteira de crédito, aos seguros relacionados à carteira de crédito. Então é natural que exista essa expansão. Olhando para 22, acho que ficou uma lição da pandemia, que acho que o próprio cliente começou a perceber um maior benefício nos seguros, começou a entender. Acho que a pandemia acaba gerando essa reflexão. Acho que como a nossa principal estratégia é ampliar os canais de distribuição, seja via potenciais novos distribuidores ou mesmo através dos nossos canais digitais. Alguns produtos já estão, a ideia é ampliar a base e deixar com que o cliente tenha a oportunidade de contratar diretamente no seu aplicativo todo o portfólio de produtos de seguridade do Banrisul. Uhum. E no ano passado, vocês investiram quase 300 milhões de reais na ampliação da infraestrutura de TI, né? E eu queria que você falasse, então, quais são os planos para a área de tecnologia que vocês estão já pensando para esse ano? Sem dúvida, quando a gente olha a estrutura de negócios e base de negócios, a tecnologia para o setor bancário é o principal ponto de atenção, né? Fazendo um comentário à parte, acho que todos os bancos tiveram uma necessidade de consumir parte ou parcela relevante dos seus recursos de tecnologia para atender demandas regulatórias, principalmente as relacionadas ao PIX e o próprio Open Banking, né? Isso acaba drenando uma série de esforços das empresas. Mas isso à parte, a ideia é... o Banrisul lançou em 2021 um novo data center. A ideia é vamos seguir expandindo ele, mas principalmente o foco de todos os recursos de tecnologias é para melhorar a experiência do cliente nos canais digitais. Não tem como ser diferente. E nós não temos como seguir com essa estratégia de expansão do atendimento via canal digital sem focar TI para esse resultado. Uhum. E como é que vocês avaliam a concorrência dos bancos tradicionais como as fintechs, né? E de que forma isso tem afetado as operações e também as decisões estratégicas do Banrisul? Acho que ao longo do ano de 2021, quando a gente olha o cenário pro Banrisul em específico, na nossa principal região de atuação, que aqui é o Estado, além dos bancos tradicionais e das fintechs, os chamados bancos cooperativos têm um papel e provocam uma concorrência ainda maior no negócio. Quando a gente fala de fintechs, sem dúvida, acaba pressionando para melhorar, e isso é algo positivo, né, para melhorar os serviços e resolver os problemas dos clientes, né. E acho que essa mudança vem ocorrendo não só no setor financeiro, como nos
nos demais setores. Acho que elas vêm para melhorar, trazendo inovação, e os bancos vêm se adaptando. Mas não tem como fugir dos bancos tradicionais. Acho que o Banrisul tem uma presença marcante, um share marcante na região sul, no estado do Rio Grande do Sul, e o que nos tira o sono diariamente é como manter e eventualmente como atingir. Agora, 2022, com aumento de juros, eleva ainda mais esse desafio para como se posicionar ou como se reposicionar melhor nesse cenário. Uhum. E de que forma também o cenário econômico atual, com juros, inflação em alta, que a gente vem acompanhando, né, desde o final do ano passado, agora começo de 2022, né, a inflação em alta, essa inflação em alta deve impactar o setor de bancos, na sua opinião? E o Banrisul, especificamente, o que pode afetar em relação às operações? Ela, sem dúvida, ela já afetou. Quando a gente olha os índices acumulados de inflação do ano de 2021, acima de 10%, tanto o IPCA quanto o IGPM, ela gerou uma pressão de custos natural no setor. Acho que um exemplo claro é quando a gente olha o reajuste aprovado pela categoria dos bancários, acima de 10%, muito próximo a 11%. Isso naturalmente gera uma pressão em despesas, bem como toda essa inflação acumulada acaba gerando pressão nos contratos, e o desafio é poder aumentar a receita para fazer jus, para fazer frente a essa pressão. Quando a gente fala em aumento de juros, toda a captação, ou grande parte da captação do setor bancário no Banrisul não é diferente, é atrelada à taxa Selic. Então, naturalmente, tem uma pressão de aumento de despesa financeira, e o desafio tanto do Banrisul quanto dos principais bancos é recompor essa margem, principalmente ou via crescimento de carteira ou via ajuste na precificação das operações de crédito. E vai se dar melhor no jogo quem conseguir girar e crescer mais rápido a carteira. Perfeito. E queria te perguntar agora, Marcos, a gente sabe que 2022 é um ano de eleição. Você acredita que a corrida eleitoral também trará outros impactos para o setor? Bom, esse é um cenário que o mercado financeiro, de alguma forma, já vem enfrentando, já está acostumado nas últimas disputas. Então, já acho que parte das expectativas já estão no preço. É claro que em alguma volatilidade, tanto em cotação de real versus dólar, ou mesmo quando a gente olha o juro futuro, pode haver alguma pressão. Mas eu diria que o mercado está muito preparado, e eventual volatilidade de ano eleitoral, acho que já está dentro do dia a dia, já está dentro das mesas de operações de todos os bancos. Vai ser mais um ano desafiador, como foram os demais anos de eleição. Não vejo nenhuma dificuldade adicional do que já enfrentamos no passado. Tá certo. E no último ano, a ação também do banco acumula uma queda de cerca de 18%. O que você acredita que pesou para esse resultado, e você vê também espaço para uma maior valorização agora em 2022? É verdade, acho que tu traz um ponto que é importante. Acho que teve claramente um posicionamento do mercado já colocando no preço o efeito tanto do aumento da Selic, ou melhor, principalmente do aumento da Selic nas despesas financeiras, uma compressão de margem. Isso sem dúvida afetou. A gente colocou e vem comunicando ao mercado as projeções de margem, e esse é o desafio, é deixar claro como o banco vai conseguir se posicionar. Um ponto que é interessante, realmente ela cai 18%, mas quando a gente olha até o fechamento de hoje, ou até o fechamento de ontem, a ação já recupera 12%. Então,
de alguma forma o ambiente melhorou. Esperamos que a gente o Banrisul ser muito bem sucedido na nossa estratégia de negócios, e eu tenho certeza que o mercado vai acabar acompanhando e deve reavaliar a ação do banco. Perfeito. Bom, para a gente já encaminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, queria fazer uma pergunta que tenho certeza que é a pergunta que os telespectadores gostariam de fazer, que é em relação à política de dividendos do Banrisul para 2022. Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Perfeito, essa pergunta é importante e a gente trabalha ela de uma maneira sempre com total transparência para o mercado. Desde que o Banrisul voltou a bolsa lá em 2007, quando fez a reabertura de capital, ou re-IPO, como queiram chamar, a gente vem mantendo uma consistência na nossa política de dividendos, que é pagar 15% acima do mínimo regulatório. Então, totalizando um payout de 40%. Para 22 eu não vejo mudança nessa política. A ideia é a manutenção dos 40%, mantendo essa consistência, essa recorrência, essa regularidade do Banrisul como bom pagador de dividendos e podendo remunerar adequadamente seus acionistas. Perfeito. Respondido, então, a dúvida e pergunta de vários telespectadores, com certeza. Esse foi, então, Marcos Staffen, CFO do Banrisul, para a gente conversar um pouquinho mais aqui, conhecer mais sobre a companhia. Marcos, eu quero agradecer muito sua participação aqui no BMC Business e já se sinta convidado a voltar próximas vezes para a gente falar mais sobre os resultados e também sobre os planos do grupo, tá bom? Muito obrigado, Hanna, muito obrigado a BMC e fico sempre à disposição. Só convidar que retornamos com prazer, com certeza.